Olá, queridos, bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo de direito penal. E hoje estudaremos então o artigo 8º do Código Penal, que trata a pena cumprida no estrangeiro. Vamos lá? O artigo 8º fala o seguinte: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. E o que quer dizer isso, Dani? Então, a gente ainda continua analisando os crimes cometidos fora do Brasil, ou seja, nós estamos tratando ainda da extraterritorialidade, certo? Do artigo 7º. Então, esse artigo 8º, ele está diretamente ligado ao artigo 7º. Nos casos, em que caso? Então, nos casos da extraterritorialidade incondicionada. Vamos recapitular então um pouquinho. O que acontece? O que nós vimos na extraterritorialidade incondicionada? Então, embora o agente tenha cometido o crime fora do território brasileiro, eu obrigatoriamente também vou aplicar a lei brasileira, certo? Essa é a extraterritorialidade incondicionada. Então, o agente cometeu um crime fora do Brasil, inclusive, muitas vezes posso aplicar a lei fora do país, certo? Na onde aconteceu no território, né? No território estrangeiro que aconteceu, mas também eu vou aplicar a lei brasileira. E como é que fica a pena desse agente? É o que o artigo 8º nos diz. Então, quando a pessoa for condenada fora do país, naquele país onde ele cometeu o crime, e também no Brasil, eu preciso então ter o quê? Eu preciso saber o que eu vou, porque ele não pode utilizar, por exemplo, as duas penas. Ele não vai cumprir a pena lá e a pena aqui, certo? Então, o artigo 8º, ele vem para regular isso daí. E ele fala o quê? A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Então, a gente percebe o que acontece aqui? Que o crime foi cometido fora, em território estrangeiro, certo? E eu estou nos casos da extraterritorialidade incondicionada. Então, ele cometeu lá, não foi punido lá e também está sendo punido no Brasil, certo? E aí nós vamos ver os tipos que tem, porque o artigo 8º, ele traz dois tipos. Ele traz aquela que atenua quando as penas forem diversas ou que computa quando as penas forem idênticas. Então, vamos às regras. Quando as penas forem diferentes, certo? Que é o que ele fala, quando as penas forem diversas, certo? O que o artigo 8º fala? Ó, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou seja, quando elas forem o quê? Diferente, certo? E aí, o que acontece? Ó, quando diversas. E aí, vamos ver o que acontece então, certo? O que o artigo fala? Ele fala que ela faz o quê? Ó, que ela atenua a pena imposta no Brasil, certo? Então, o que ela faz? Ela atenua a pena imposta no Brasil. Dentro disso, o que seria isso, Dani? O que seria essa atenuar? Certo? Primeiro a gente tem que entender o que seriam essas penas diferentes, certo? Então, nós temos que ver quais são os tipos de penas que nós temos no Brasil. Então, nós temos as penas privativas de liberdade, certo? As restritivas de direito e a pena de multa. O que o artigo 8º fala, então? Então, quando as penas forem diferentes, certo? Então, uma pena privativa de liberdade, outra restritiva de direito. Então, lá no exterior ele recebeu uma restritiva de direito. Aqui no Brasil ele recebeu uma privativa de liberdade. São penas diferentes. Então, o que vai acontecer na pena? Vai atenuar a pena. Primeiro detalhe que eu quero que vocês guardem é que atenuar é diferente de diminuir. Dani, como assim atenuar é diferente de diminuir? Elas são sinônimos as palavras. Verdade, são sinônimos as palavras. Mas pro direito penal, elas são coisas diferentes. Por quê? Porque todas as vezes em que eu falar atenuar, eu estou me referindo na parte da dosimetria da pena, depois vocês vão conhecer a tão falada, mal falada, mas é mentira, porque dosimetria é uma delícia da pena. Toda vez que eu falo em atenuar, eu estou falando da segunda fase, certo? Da dosimetria da pena. Eu estou falando o quê? Das atenuantes que estão previstas lá no artigo 65 e 66 do Código Penal. E todas as vezes em que eu falar diminuir, eu estou falando da terceira fase, então, do quê?
da dosimetria. A terceira fase eu analiso as causas de aumento e diminuição da pena. E quais são os artigos, Dani? Não tem artigos. Como assim não tem artigos? Não tem artigos? Não é que não tem. Eu tenho artigos, mas eu não tenho um artigo específico. Por quê? Porque as causas de aumento e diminuição de penas, elas estão previstas tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal. Então, ela não tem um artigo específico como eu tenho das atenuantes, certo? Então, não confundo. Atenuar pro direito penal é diferente de diminuir. Todas as vezes em que eu falar atenuar, eu estou me referindo às atenuantes do artigo 65 e 66. E toda vez que eu falar em diminuir, eu estou me referindo a causas de diminuição de pena, certo? Então, vamos lá ver o que acontece aqui então. Então, ó, vamos dizer que lá no exterior, o agente teve uma pena restritiva de direito. E aqui no Brasil, ele teve uma pena privativa de liberdade. Então, aqui lá no exterior, certo? E aqui no Brasil, ele teve uma pena privativa de liberdade. Então, primeiro, análise. São penas diferentes. Então, o que o juiz vai fazer aqui com essa pena imposta? Ele vai atenuar na segunda fase. E quanto que ele atenua, Dani? Então, em média, a jurisprudência diz que o juiz deve atenuar 1/6 da pena. A gente não tem esse valor imposto em lei, certo? Mas a jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ, entendem que as atenuantes ou as agravantes, a gente deve utilizar esse 1/6, tanto para atenuar como para agravar a pena. Então, vamos dizer que o agente teria uma pena de 6 anos, pelo crime X lá que ele cometeu, certo? Então, o juiz tem que atenuar 1/6 dessa pena. Então, vai ficar o quê? 5 anos. Então, daqueles 6 anos que o agente tinha que cumprir primeiro, ele vai passar e vai cumprir 5 anos dessa pena. Então, isso é atenuar a pena, certo? E se as penas, então, forem iguais, o que será que acontece? Porque até agora nós tratamos das penas diferentes. Se as penas forem iguais, olha o que o artigo 8º fala. Então, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas. Foi o que nós vimos até agora. Ou nela é computada quando idênticas, certo? Então, ele traz 2 tipos, as iguais e as diferentes. As diferentes nós já vimos. Então, agora passamos a ver o que acontece quando as penas forem iguais. Então, o que acontece aqui? Ele computa. Lembrando que nós temos aqueles tipos de pena, tá? A privativa de liberdade, restritiva de direito ou pena de multa. Então, o que vai acontecer aqui? Diferentemente do que acontecia na anterior, aqui, por exemplo, lá foi aplicada uma pena privativa de liberdade e aqui também foi aplicada uma pena privativa de liberdade. Então, o que vai acontecer? Percebe que agora eu tenho 2 penas iguais, imposição de penas iguais. Dessa maneira, o que ele fala? Ele vai computar. O que seria computar, então? E o que seria, então, computar essa pena? Pensa na seguinte situação. O agente, lá no estrangeiro, pegou uma pena privativa de liberdade de 10 anos. E aqui no Brasil, ele pegou, pelo mesmo crime, outra pena privativa de liberdade de 20 anos. Então, como eu faço para computar? Então, eu pego esses 20 anos, certo? Que ele pegou aqui no Brasil, a pena imposta no Brasil, e abato os 10 anos da pena que ele teria que cumprir no estrangeiro. E aí, o que acontece? O agente ainda tem que cumprir 10 anos. Isso, então, significa computar a pena, tá? Seria injusto para o agente ele ter que chegar no Brasil e ainda cumprir mais 20 anos, uma vez que ele já cumpriu 10 e é pelo mesmo crime, certo? Então, isso é o que acontece quando o agente, certo, tem que cumprir uma pena no estrangeiro e no Brasil pelo mesmo crime. Então, vai computar a pena. Lembrando que as penas devem ser idênticas. Dani, mas vamos pensar na seguinte situação. E se fosse o contrário? E se ao invés dele ter pego 20 anos no Brasil, ele tivesse pego 20 anos no estrangeiro e 10 anos no Brasil? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou computar a pena.
A única diferença é que aqui, na hora que ele viesse para o Brasil, ele não tem mais pena para cumprir. Por quê? Porque ele pegou uma pena maior no estrangeiro. Então, ele já cumpriu essa pena lá. Então, aqui no Brasil, eu vou continuar computando, mas acontece que aqui ele já cumpriu a pena toda lá no estrangeiro, certo? E é isso aí, meus queridos. Terminamos então mais um artigo, né? O artigo 8º do Código Penal, mais uma aula dada, né? E agora fica com você os estudos. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, né? Pode deixar seu questionamento nos comentários. E findamos mais uma aula. Até a próxima do nosso maravilhoso mundo do direito penal. Beijos!